Verdade chocante. O milionário desafiou alguém a consertar a Ferrari e o desfecho é arrepiante. Um som ensurdecedor ecoou por toda a mansão de luxo, enquanto uma multidão nervosa cercava o pátio. Todos estavam ali, fascinados e inquietos, para testemunhar o desafio bizarro lançado por um multimilionário excêntrico. Ele, com um sorriso arrogante no rosto, desafiou qualquer um a consertar sua Ferrari, um carro caríssimo que desmoronou de repente em frente a todos. Mas havia algo de estranho no ar. O motor fumegava, chispava como se estivesse possuído. As luzes das lanternas refletiam um brilho sobrenatural, e quando a poeira assentou, surgiram murmúrios. Estão dizendo que essa Ferrari tem uma maldição. Essa frase se espalhava entre as pessoas como fogo em palha. Nos rostos das pessoas havia uma mistura de excitação e temor. Alguns se lembravam de histórias assustadoras sobre carros de luxo que trouxeram desgraça a seus donos. Os olhos se arregalavam, os corações palpitavam. A tensão era palpável. Você realmente acha que alguém vai conseguir? Sussurrava uma mulher ao lado de um grupo de homens, todos com caras de dúvida. Um velho na esquina, com um olhar profundo, balançava a cabeça e murmurava: essa Ferrari não é apenas uma máquina, tem algo mais. E, de repente, o silêncio reinou. O calar do vento, como se a natureza segurasse a respiração, enquanto todos esperavam a primeira ousadia. Era como assistir a um filme de terror, em câmera lenta, onde a tensão se acumulava a cada segundo. Quem se atreve a tentar? A voz do milionário soou cortante, como um golpe. Um jovem, relutante, levantou a mão. Ele era apenas um mecânico, mas sua coragem tinha ares de loucura. Seus amigos riam, mas ele não se intimidou. Levou um passo à frente, músculos tensos, coração batendo a mil. De repente, um fragmento de vidro se estilhaçou e caiu. A multidão recuou. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Dá uma checada rápida no botão vermelho aqui embaixo para confirmar que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum dos conteúdos exclusivos que estão por vir. E enquanto está lá, clica no botão de curtir, isso realmente ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa maravilhosa que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. O jovem se agachou perto da máquina reluzente. Ele sentia o calor do motor, mas algo estava errado. Ele poderia jurar que a Ferrari estava respirando. Um medo sutil subiu pela espinha, mas ele ignorou. As vozes da multidão aumentavam. A insegurança gerava um eco que se confundia com os ruídos da cidade. Então, ao abrir o capô, um brilho incomum ofuscou seus olhos, e o ar ficou pesado, carregado de uma energia estranha. Ele olhou para trás e viu o olhar do milionário, glacial, sem piscar. O que ele havia encontrado realmente? E o que aconteceria se ele falhasse? No fundo, ele sabia que cada segundo aqui era mais do que um simples desafio. Era um teste do destino. Quem conseguiria sair vivo desse assombroso jogo? O jovem, agora de joelhos no chão, hesitou por um instante, absorvendo a visão do motor exposto. O brilho intenso estava quase hipnotizante, um mar de metal e fios que pareciam pulsar em um ritmo próprio. Ele nem percebeu que a multidão estava em silêncio total, esperando, suspensa em um fio de tensão. O cheiro do óleo queimado se misturava a algo mais, algo que ele não conseguia identificar. Com a mão tremendo, ele explorou o espaço ao seu redor. As peças frias e o exterior quente do carro emanando uma aura quase mística. No fundo da sua mente, histórias sobre a maldição começaram a ecoar. Ele forçou a lógica a prevalecer. Era apenas um carro, ele pensou. Um carro, ou seria? As lanternas faiscavam diante dele, iluminando uma série de símbolos cravados na carcaça da Ferrari. Alguns estavam parcialmente cobertos de sujeira, mas outros eram claros como água. Serpentes entrelaçadas, um olho que tudo vê, e o que parecia ser uma cruz invertida. O coração dele acelerou. Ele se sentiu encurralado por aqueles desenhos, como se cada um deles estivesse gritando por sua atenção.
clamando para serem interpretados. Você está bem? Uma voz familiar surgiu por trás dele. Era seu amigo, que se aproximou com uma expressão preocupada. Pensa que isso é uma boa ideia. Olha só a vibe do lugar. E aquele maníaco lá. Seu olhar se direcionou rapidamente ao milionário, que continuava com uma expressão de desdém, como um deus observando um plebeu. Eu tenho que tentar, disse o jovem, a voz firme, embora a incerteza o consumisse por dentro. Sei como funciona. Se eu posso consertar isso, posso mudar minha vida. As palavras saíram com uma convicção que não sentia, como se estivesse convencendo a si mesmo de que aquilo era mais do que uma simples aposta. Ao fazer isso, inclinou-se novamente para examinar o interior do motor. Mas antes que ele pudesse entender o que estava fazendo, um zumbido tomou conta, como se o carro estivesse vibrando de expectativa. O jovem parou, o suor escorrendo pela testa. Um frio desceu pela sua coluna, e os murmúrios da multidão começaram a girar em torno dele, misturados a gritos de cautela e excitação. Olha o que ele está fazendo! Alguém gritou. O mecânico observou com mais atenção, sua mão agora sobre a superfície quente das engrenagens. Ele estava prestes a tocar em um fio em particular, cravejado com um material que parecia pulsar sob sua pele. Era como se a Ferrari estivesse viva e queria, de alguma forma, se conectar com ele. Não toque nisso. Você não sabe o que está fazendo. Um novo grito ecoou, mas era tarde demais. A energia do carro pareceu intensificar. Uma onda súbita o fez se afastar. O motor rugiu como um animal ferido, e a Ferrari começou a tremer violentamente, lâmpadas estourando e faíscas brilhando no ar como estrelas cadentes. Quase instantaneamente, a escuridão tomou conta do pátio. As luzes, antes vibrantes, agora apagadas. O que estava acontecendo? O pânico começou a se espalhar entre a multidão, enquanto rostos se tornavam sombras e risos se transformavam em gritos agudos. Ele se virou, tentando entender a confusão, mas a única coisa que via era a figura do milionário sorrindo, como se estivesse satisfeito com aquele caos. Então, uma risada ecoou, fria e vazia, que parecia ressoar nas paredes da mansão. O jovem se perguntava se era apenas uma alucinação ou se o imprevisto tinha acabado de começar. Seu instinto gritava para ele fugir, mas uma força invisível o mantinha ali. E então, quando a luz retornou lentamente, algo aterrador se revelou do lado de dentro da Ferrari, algo que fez seu coração parar e a multidão gritar em uníssono. O que estava escondido sob o capô não era apenas uma máquina, era um segredo que mudaria tudo, e ele estava a segundos de descobri-lo. Mas o que mais o esperava naquele desafio sombrio? Quando a luz finalmente se restabeleceu, a multidão ficou paralisada, as expressões distorcidas entre a curiosidade e o horror. E o que estava revelado sob o capô da Ferrari não era apenas um misto de engrenagens e componentes automotivos, mas algo muito mais profundo e obscuro. O jovem se levantou, estupefato, com os olhos fixos na cena que se desdobrava. Ali, em meio ao motor, havia uma figura. Um holograma, talvez. Mas, ao se aproximar, ele percebeu que não era uma ilusão. Era um homem, ou que parecia ser. Ele estava preso a todas aquelas peças, como se sua essência estivesse entrelaçada com a própria maquinaria. Como se a Ferrari fosse uma extensão de sua alma. O homem olhou diretamente para o jovem, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Você me libertará, dizia ele, com uma voz que parecia ecoar dentro da cabeça do rapaz, reverberando em uma frequência que ele jamais havia sentido. Mas para isso, você deve provar seu valor. O medo apertou o peito do jovem, e ele hesitou. A multidão ao seu redor estava em total estado de choque, incapaz de pronunciar uma palavra. O milionário, lá na frente, observava com um sorriso cínico, claramente se divertindo com o espetáculo. Era como se aquilo fosse parte de um jogo dele. Prova meu valor. O jovem murmurou, confuso. Como assim? Você deve sair do seu conforto, respondeu o homem no motor, sua voz agora soando como um assobio sibilante. Interagir com os símbolos, desvendar a maldição que habita esta Ferrari. Somente assim eu serei libertado, e você ganhará o que tanto deseja. Um turbilhão de emoções tomou conta dele. O que ele desejava realmente
Era uma vida melhor, ou o reconhecimento que sempre quis. Agora, na presença desse mistério, parecia que tudo dependia daquela escolha. Os símbolos que ele havia notado antes agora pareciam dançar em sua mente, como se estivessem esperando por ele, chamando. Faça logo! Gritou o mecânico, quebrando o silêncio opressor. Você não tem ideia do que está envolvido. A palpitação em seu coração aumentou. Ele estava prestes a tocar naquelas engrenagens quando, subitamente, uma onda de dor atingiu seu corpo. Ele viu as serpentes se movendo, agora mais vivas do que nunca, como se procurassem um caminho para sua alma. Um choque percorreu seu corpo, e ele sentiu os olhos da multidão pesarem sobre ele, cada olhar o julgamento. Você não pode recuar agora, disse o homem preso, em um tom de urgência crescente. Apenas uma decisão pode mudar tudo. E, nesse momento, aconteceu algo inesperado. A Ferrari, com um estrondo ensurdecedor, começou a girar, enquanto as engrenagens e lâmpadas voltavam a se agitar freneticamente, pulsando como corações. As serpentes de metal formaram um círculo, envolvendo o jovem, enquanto os últimos sons da multidão se dissipavam. Agora, seria ele capaz de se arriscar? A resposta estava diante dele, mas o preço a pagar parecia maior do que qualquer um poderia imaginar. Ele olhou para o milionário, cuja expressão continuava impassível, e fez uma pergunta silenciosa. O que ele realmente queria em troca? Viralizando entre um dilema moral e a busca desesperada por liberdade, o jovem deu um passo à frente, mão estendida em direção ao motor. Mas um grito horripilante cortou o ar. Uma advertência que ele não esperava. Cuidado! A verdade pode ser mais sombria do que você imagina. No mesmo instante, a Ferrari rugiu de dor, e uma onda de escuridão o envolveu, deixando-o sem chão. O que ele havia liberado poderia ser mais do que um simples motor. E enquanto a multidão olhava em desespero, ele se perguntava, em meio ao caos, até onde isso tudo poderia levá-lo. O jovem sentiu como se o tempo tivesse parado. A vibração da Ferrari reverberava por seu corpo, como se cada peça metálica estivesse emitindo sua própria voz, gritando para ser ouvida. O espaço nebuloso e escuro ao seu redor parecia sufocá-lo, engolindo a luz como uma boca insaciável. Ele fechou os olhos, buscando clareza, tentando decidir se aquela escolha meramente física poderia realmente moldar seu futuro. A voz do homem preso ganhava força, transformando-se em um sussurro ensurdecedor. Liberte-me. Prove que você é digno. A escuridão que se acumula ao seu redor é reflexo de suas escolhas. Ele lembrou-se da multidão. Alguns olharam com horror, outros com expectativa, enquanto poucos cochichavam entre si, tentando decifrar o que estava acontecendo. O milionário, ainda de pé, roçou a mão no queixo, como se contemplasse um joguete, um artista observando sua criação. Será que ele sabia mais do que deixava transparecer? Com um impulso estranho, o jovem levou a mão ao motor. O metal estava quente, pulsando sob seus dedos, e ele sentiu uma conexão. Algo em sua essência, talvez o desejo por pertencimento, por reconhecimento, começou a se entrelaçar com a energia que emanava daquela máquina. Ele não estava apenas tocando o motor. Estava se ligando a algo muito maior. Desvend os símbolos de poder. Ecoou a voz, agora quase em um grito. A verdade se revelará a você. Os símbolos dançavam em sua mente, mostrando-se não apenas como letras, mas como enigmas que precisavam ser resolvidos, problemas que o acompanharam por toda a vida. A busca por aceitação, as sombras do passado, os medos que sempre o assolaram. E se a fala do homem estivesse certa? E se, ao tocar a Ferrari, ele estivesse desvelando a si mesmo, doutrinando-se na força de um instante, ele se lembrou de sua infância. Seu pai, sempre falando sobre o destino, e suas promessas de que um dia ele seria alguém. Eram essas palavras que agora formavam uma armadura em seu peito. Ele queria quebrar as correntes. Eu vou fazer isso, declarou, mais para si mesmo do que para a multidão. E então, tudo mudou. As serpentes de metal começaram a girar mais rápido, tão velozes que se tornaram uma cobra de luz. O homem dentro da máquina sorriu, mas a expressão rapidamente se transformou em um grito de dor.
A escuridão ao seu redor parecia mais espessa, como uma névoa pesada que ameaçava engolir tudo. Ele pôde sentir o peso do destino pousando sobre seus ombros, e o sentimento de terror se misturou à excitação. O que você está fazendo? Gritou o mecânico, agora aos prantos. Você pode acabar com tudo. Foi como se cada palavra veigesse toneladas. O jovem hesitou, mas a urgência queimava em suas veias. Algo dentro dele, algo primordial, disse que essa era a sua chance. Ele fechou os olhos novamente e respirou fundo, mergulhando na escuridão e permitindo que a energia da Ferrari corresse por ele. Então, uma explosão de luz disparou de dentro do motor. Tudo no ambiente se iluminou. Por um momento, pareceu que o tempo voltou a andar. E nesse relance, ele vislumbrou uma verdade que levava a marés de terror em seu interior. Aquela luz não representava apenas o poder. Era a profunda escuridão que habita na alma de muitos. O que mais ele poderia perder se libertasse o homem? Agora é sua escolha, gritou o homem, enquanto o brilho resplandecia, quase ofuscando sua imagem. E ali, entre a dor, a dúvida e a incerteza, o jovem se deparou com uma última escolha: arriscar-se para compreender a verdade oculta, ou recuar e deixar a escuridão dominar, talvez por toda a eternidade. Mas antes que pudesse decidir, os olhos do milionário brilharam intensamente, e uma gargalhada ecoou, preenchendo o ar. Você realmente acha que pode mudar o curso dessa história? Bem-vindo ao jogo. Com isso, um novo pesadelo começou a emergir das sombras. O que ele havia liberado poderia ser apenas o começo do verdadeiro terror. O jovem sentiu um frio na espinha. As palavras do milionário ecoavam em sua mente, como se tivessem sido gravadas em seu DNA. Bem-vindo ao jogo. O que isso significava? Ele ignorou a dor no peito e abriu os olhos, agora inundados por uma luz ofuscante que parecia vir do interior da Ferrari. O que você vai fazer? Sussurrou uma voz perto dele. Era um dos rostos na multidão, um velho que o olhava com um misto de temor e expectativa. O jovem sentiu uma onda de calor inundar seu corpo, uma energia que pulsava sobre sua pele, como se a Ferrari estivesse chamando por ele. Ele não podia recuar agora. Enquanto observava a máquina em movimento, um grito estridente cortou o ar. A tensão na multidão crescia enquanto a luz se torcia, dançando violentamente como se estivesse viva. Ele estendeu a mão e, com um impulso feroz, tocou novamente o motor. O metal queimava, mas a dor parecia insignificante diante da necessidade de saber o que realmente estava em jogo. Você não entende o que está atrelado a isso, uivou o mecânico, com lágrimas nos olhos. Liberte o que está dentro e pode ser o fim para todos nós. O jovem balançou a cabeça, confuso e aterrorizado. Embora as palavras do mecânico parecessem absurdas, havia uma verdade latente que ressoava dentro dele. Ele olhou para o homem aprisionado, cujos olhos faziam um último apelo silencioso. A liberdade vem com um preço. Você quer pagá-lo? Nesse instante, a escuridão começou a girar ao seu redor, aninhada em formas distorcidas e desconhecidas. Como uma tempestade prestes a desabar, ele percebeu que não estava apenas decidindo seu destino, mas o de todos os que o cercavam. Então, ele tomou a decisão. Eu escolho a verdade, gritou, sentindo a adrenalina tomar conta. Mas suas palavras trouxeram uma reação inesperada. A luz da Ferrari tornou-se um redemoinho insano. E de repente, um labirinto de sombras se formou ao redor dele, aprisionando o jovem em um espaço onde passado e presente se misturavam. Rostos conhecidos surgiram nas sombras. Sua mãe, olhando com desapontamento. Seu pai, com um sorriso enigmático. As imagens dançavam, como fragmentos de memórias perdidas. Eles não eram apenas fantasmas. Eram manifestos de suas inseguranças e decisões passadas. O chão sob seus pés parecia ceder, e a verdade estava à vista, como um abismo esperando para ser explorado. Você vê? Cada escolha molda o que você é, sussurrou o homem na Ferrari, a voz agora mais íntima, como se falasse diretamente ao seu coração. Está disposto a enfrentar tudo isso? Desesperado, o jovem sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. A luta interna o consumia. Ele queria ser livre,
mas a consciência do peso que isso poderia trazer o fez hesitar. O que aconteceria se não fosse capaz de lidar com a verdade que a luz prometia revelar? Mas antes que pudesse formular uma resposta, a energia da Ferrari começou a pulsar ainda mais intensamente, e a multidão gritou em horror. Linhas de luz e sombras lutaram entre si, formando uma tempestade de caos que parecia querer se desconstruir. E agora, o que você fará? Indagou o milionário, com um sorriso satisfeito. Você acha que poderá elucidar a escuridão ou será consumido por ela? Enquanto a narração de sua vida desmoronava ao seu redor, o jovem sentiu o peso da decisão. O que ele faria agora poderia definir não apenas o seu caminho, mas o destino de todos os que o cercavam. Ele precisava agir, mas como? As sombras estavam se aproximando, ansiosas para devorá-lo. Então, com o coração na garganta, ele gritou: Eu enfrentarei minha verdade. A escuridão não me deterá. Nesse momento, uma onda de energia explodiu da Ferrari, e o chão tremeu sob seus pés. Estava tudo prestes a mudar. Mas seria ele capaz de suportar o que estava por vir? O que a verdade à frente revelaria? A luz tinha um preço, e o jogo tinha apenas começado. O vermelho brilhante da Ferrari irradiava uma luz quase sobrenatural, e a multidão estava paralisada. As sombras que dançavam ao seu redor pareciam testar os limites do jovem, empurrando-o em direções que ele nunca imaginou. A energia viva se contorcia e girava. A verdade pulsava nas veias do carro, desafiando o jovem a se aprofundar no abismo que se abria à sua frente. Ele não estava mais apenas numa competição entre luz e sombra, mas em um duelo entre sua própria essência e os fantasmas que o assombravam. A presença de seus pais na escuridão se tornava mais intensa, repleta de emoções. Você nunca será o que esperavam de você. A voz de sua mãe ressoou, atravessando as sombras como uma faca afiada. E, na mesma linha, o sorriso do pai parecia se transformar em um grimace de desapontamento. Não, isso não sou eu. O jovem gritou, segurando a cabeça, sentindo a mente se contorcer sob a pressão. A dor no peito cresceu novamente, mas agora era acompanhada por um novo sentimento: determinação. Uma onda de força invadiu seu corpo, como se a energia da Ferrari estivesse ajudando-o a abrir os olhos. Soltou-se das amarras do passado e focou naquilo que realmente desejava. Não apenas libertar a verdade, mas encontrar o seu propósito. A luz e as sombras pareciam atentar, cada uma delas esperando por sua escolha. Você está prestes a descobrir se suas decisões podem moldar o futuro ou se vão simplesmente repeti-lo, disse o milionário, sua voz ecoando entre os ecos de sonhos não realizados. Os olhos do jovem brilharam pelo desafio. Ele avançou em direção à Ferrari, e quando seu toque roçou a superfície quente do carro, uma explosão de lembranças e visões inundou sua mente. Imagens de seus sonhos, de gozos esquecidos na infância, seguiam-se como um turbilhão. Ele viu-se em competições, na escola, a enfrentar desafios diários que se tornaram parte de sua história. Mas esses momentos não eram apenas seus. Eles estavam ligados a todos que o cercavam. Você tem que decidir se vai confrontar o que muitos temem. Portanto, modificar não só seu destino, mas o de todos ao seu redor, implorava a voz dentro de si. O jovem fechou os olhos e concentrou energia, percebendo que poderia controlar a escuridão. Ele poderia mudá-la. Gradualmente, a luz começou a se estabilizar, e as sombras recuaram, como se ficassem com medo do jovem que se ergueu diante delas. Ele não carregava mais o peso das expectativas alheias, mas a força de suas próprias convicções. Eu sou mais do que o que me disseram que eu sou, declarou, sentindo-se mais forte. Mas, em um movimento inesperado, as luzes da Ferrari explodiram, e uma fissura se abriu. Ele viu figuras distorcidas emergindo da escuridão, como se as próprias sombras se tornassem monstros. Audiências começaram a gritar, e a atmosfera carregava um ar de tensão quase palpável. Você precisa decidir rapidamente, avisou o mecânico, sua figura parecendo frágil diante do crescente desespero da multidão. O que você vai fazer? Era hora de agir. O que ele escolheria poderia determinar o destino, não apenas dele, mas de todos os que estavam ali presentes. Os sons do caos aumentavam. A verdade se aproximava. O que aconteceria com o jovem?
A luz se tornaria sua salvação ou a escuridão? Sua condenação? Com um último olhar firme para Ferrari, ele preparou-se para o que estava prestes a desencadear. Ele respirou fundo. Estaria ele pronto para enfrentar o que viria? Ou sua decisão poderia trazer consequências devastadoras? A tensão ficou palpável. O jovem encarou a fissura que se abria, cada vez mais larga, sugando para fora das sombras figuras que pareciam queimar como fogo incontrolável. Uma atmosfera de desespero tomava conta da multidão, e as pessoas começavam a recuar, algumas até mesmo gritando por ajuda. O medo se espalhava como um vírus, e ele sentiu a responsabilidade envolvendo como uma armadura pesada. Você é mais forte do que pensa. A voz do mecânico soou mais uma vez em seu ouvido, cortando sua hesitação. Ele sabia que precisava agir. Mas o que fazer? O instinto gritava que precisava parar aquele terror. Mas como enfrentar o que parecia ser algo impossível? A sua mente se lembrou das corridas da infância, das vitórias e derrotas. Ele sempre havia sonhado em ser o herói, mas agora estava prestes a confrontar um pesadelo. A luz da Ferrari pulsava como um coração vivo, incentivando-o a dar o próximo passo. Eu posso controlar isso, ele afirmou, sentindo a determinação tomando conta de seu ser. Seus dedos se moveram automaticamente em direção à fissura, e uma onda de energia começou a se formar em suas palmas. Como um imã sobreposto a um campo magnético, conseguiu sentir o apelo do carro. Com um grito gutural, lançou a energia para a fissura. Assim que a luz atingiu a escuridão, ele ficou paralisado. As figuras que emergiam não eram monstros, mas reflexos de sua própria dor e frustrações. Cada sombra representava uma parte dele que nunca aceitou, uma batalha interna que ele sempre evitou confrontar. Ele viu a si mesmo em várias fases. O menino tímido que não se atrevia a sonhar, o adolescente que se deixou levar pelas expectativas, e o adulto que estava à beira do desespero. A multidão começou a se acalmar ao perceber que o que estava sendo revelado não era um pesadelo, mas sim uma oportunidade de compreender. Cada grito que antes soava de horror, agora se transformava em murmúrios de esperança. Ele finalmente entendeu. Ao encarar suas sombras, não estava apenas salvando a si mesmo, mas libertando todos que estavam próximos dele. São as nossas sombras que criam a realidade. Ele gritou, tomando confiança com cada palavra. Como um relâmpago rompendo as nuvens escuras, a luz diante dele cresceu até que as figuras começaram a se dissolver na claridade, deixando para trás apenas a essência de quem ele realmente era. A audiência começou a aplaudir, e o mecânico sorriu, a gratidão em seu olhar. Mas então, de repente, uma nova onda de sombras surgiu, ainda mais ameaçadoras que antes. Elas rodopiaram ao seu redor como um turbilhão, e ele percebeu que a batalha não havia terminado. O que estava acontecendo era apenas o começo. Ele percebeu que as sombras agora não eram mais pessoais, mas coletivas. Eram os medos de todos os presentes que se solidificavam em uma única forma. Quando o caos parecia iminente, uma voz doce e suave flutuou em sua mente. Era sua mãe. Enfrente o que ainda não compreende. Meu filho jovem compreendeu que a verdadeira batalha não seria só contra as sombras externas, mas sim uma travessia dentro do coração de cada um ali. Não é só sobre mim, é sobre nós. Ele começou a canalizar sua energia novamente, mas essa vez, não apenas por ele. Precisava da ajuda de todos ao seu redor para romper com os grilhões da dor coletiva. O que estava prestes a acontecer poderia determinar se eles se libertariam juntos ou se seriam consumidos pelas sombras. O pulsar da Ferrari se intensificava, e o jovem sentiu que a verdadeira força estava ali, pronta para ser utilizada. Se unissem suas energias, talvez pudessem mudar o curso daquele destino. Seria essa unidade o caminho para a salvação? Ou seria um chamado para a destruição total? A resposta estava prestes a ser revelada, mas seria tempo suficiente para agir antes que a escuridão reclamasse a todos. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Uma onda de esperança misturada com pavor cortava seu estômago. Precisava que todos sentissem a força da luz que habitava dentro deles. Com um gesto amplo, convocou cada pessoa ali presente. Olhos se encontraram. Hesitações se dissolveram e a atmosfera elétrica se transformou em um canto de união.
Vamos juntos! Ele gritou, sentindo a pressão das sombras em expansão. As figuras ameaçadoras que surgiam eram como serpentes imensas, mordendo a luz do grupo. Mas cada mão levantada, cada grito de apoio, alimentava a empatia e a coragem entre eles. O jovem sentia a energia pulsando como uma bateria carregada. Uma mulher à sua direita, lágrimas no rosto, começou a cantar. Sua voz clara ecoava sobre os gritos da escuridão, e logo outros o acompanharam, formando um coral poderoso. A canção da força, da esperança. A multidão percebeu que a música poderia ser a chave. Além de uma fonte de luz, existia também a força de suas vozes, vibrando em harmonia. Assim que a canção começou a se espalhar, as sombras hesitaram. O jovem abriu os olhos, encarando o líder dos medos coletivos, uma figura alta com um semblante distorcido, feito de garras e sombras entrelaçadas. Ele decidiu que era a hora de confrontá-lo. Eu não vou deixar você destruir o que construímos, disse com firmeza, sua voz ressoando como um trovão. A multidão reagiu, fortalecendo sua determinação. Ele percebeu algo. As formas sombrias tinham rostos. Eram rostos conhecidos, pessoas que haviam lutado ao seu lado, que já haviam planejado sonhos. Eram os fracassos, as dúvidas, os medos e as inseguranças de todos. Ele percebeu que apenas enfrentando essas sombras poderia transformá-las, e assim, curar a si mesmo e ao próximo. Vamos transformá-las em luz. Ele gritou enquanto a energia se acentuava, mais forte do que antes, envolvendo todos em um brilho quase sobrenatural. As figuras começaram a tremeluzir, hesitando diante do ataque da esperança e da solidariedade. Mas então, como uma tempestade quebrando o espaço, uma nova sombra emergiu, maior, mais escura, quase imbatível. Era a personificação do desespero grupal. O jovem sentiu seu coração acelerar. A vida inteira sempre buscou se adequar, temendo seu próprio fracasso. Essa nova sombra era alimentada pelo medo que todos partilhavam, um apelo à impotência colossais. Se nós não lutarmos juntos, nada disso fará sentido. Temos que acreditar, uns nos outros. As palavras pareceram ecoar, cada letra batendo como um tambor em suas almas. Eu confio em vocês. As pessoas ao seu redor ergueram os braços, os rostos iluminados com determinação. Uma sinfonia de luz começou a se formar ao redor deles, um misto de força individual e coletiva. As sombras, então, começaram a se contorcer, como se a luz intensa quase dourasse sua forma. Mas, mesmo nesse momento de esperança, uma dúvida se instalou na mente do jovem. As energias reunidas seriam suficientes para enfrentar a nova escuridão? O que aconteceria se a unidade não fosse forte o bastante? Com um rugido audacioso, ele lembrou da Ferrari. Não era apenas um carro, mas um símbolo de superação, de um caminho trilhado, de conquistas. A experiência em cada corrida foi o que o moldou. Agora, esses instantes se tornavam requisitos essenciais para vencer a luta mais importante de sua vida. O que acontecerá quando a luz finalmente colidir com a escuridão? Ficariam livres ou seriam tragados por suas próprias fraquezas? O clímax estava se aproximando, e a escolha que fariam definiria não apenas a eles, mas a todos ao seu redor. Time era essencial, cada segundo contava. A luz pulsava ao redor do jovem e da multidão. Mas conforme a enorme sombra se aproximava, um arrepio percorreu o grupo. O peso do desespero era palpável, e o ar estava carregado de um temor indescritível. O jovem sentia seus músculos se contraírem, como se uma gravidade invisível tentasse puxá-lo para baixo. A nova sombra não era apenas uma manifestação externa, era um reflexo de tudo que eles temiam dentro de si mesmos. Não, ele gritou, balançando a cabeça. A negativa soou como um eco firme, de resiliência. A música que ainda preenchia o espaço tornou-se uma onda de esperança, batendo contra as sombras que atacavam. Mas ele sabia que essa força poderia não ser o bastante. O silêncio se instaurou por um breve momento, como se o mundo em torno deles pausasse. As pessoas olhavam uma para a outra, os olhos brilhando de incerteza. Uma vela vacilante, no meio de uma tempestade feroz. O jovem respirou fundo, sentindo uma chama interior que queimava com intensidade.
Quebre a nossa história de fracasso. Ele ergueu a voz, fervendo de emoção. Não somos apenas seres que carregam nossas sombras. Somos a luz que precisa brilhar. E, com essas palavras, algo começou a mudar. Uma mulher avançou. Encara o jovem e seu olhar se encheu de coragem. Ela começou a contar sua própria história. Uma história de luta e dor, de derrotas, mas também de vitórias. E suas palavras foram como um combustível, inflamando o espírito de todos. Outros começaram a compartilhar os seus relatos, um verdadeiro quebra-cabeça de vida, dor e superação. As sombras, que paralisavam a multidão, pareciam hesitar, balançando-se como se estivessem prestes a se desintegrar nas vozes daqueles que se uniam. Cada palavra contada era uma luz que se expelia para dentro da escuridão, e as sombras começaram a contorcer-se com agonia. Mas o jovem sabia que, por trás daquela luta, havia uma verdade ainda mais assustadora, prestes a ser revelada. Eram os medos mais profundos que cada um carregava: a dor do abandono, as desilusões, o peso da espera. Esses sentimentos se manifestavam ali, fisicamente, agora. E se a verdade for que essas sombras são parte de nós? Ele perguntou, sua voz trepidante com a revelação. As expressões ao redor estavam fixas. Alguns sussurravam entre si, o desconforto se espalhando como se algo tivesse estalado no ar. A enorme sombra se ergueu, formando um vórtice que sugava a luz. O jovem sentiu o mundo ao seu redor se contorcer. Não era apenas um combate físico, mas uma batalha contra toda a dor que eles tentavam esconder. Olha, não podemos ter medo do que somos. Só enfrentando as nossas sombras poderemos nos libertar. As palavras foram como um toquezinho de esperança, mas ele também sentiu a pressão da dúvida crescente. E se esse fosse um caminho sem volta? A multidão hesitava. A incerteza se transformou em um nevoeiro denso sobre eles. O que aconteceria se eles falhassem? O que era mais aterrorizante? A escuridão iminente ou a revelação de suas fragilidades? Tenso, o jovem averiguou as expressões de seus companheiros, buscando um sinal de coragem, um sinal de união. Mas a sombra parecia mais poderosa a cada segundo que passava, como se estivesse alimentando-se de cada gota de medo presente. A luz, embora intensa, estava perdendo força. Temos uma escolha a fazer. Ele bradou, sentindo o desespero elevar-se em seu peito. Aceitamos a batalha, ou nos deixamos consumir? E, quando as pessoas começaram a hesitar, uma risada baixa e distorcida ecoou das sombras. Um som que deixava um frio na espinha. O que mais poderia essa sombra revelar sobre eles? Ele sentiu que o tempo se esvaía. O clímax da batalha estava perto, mas a pergunta se tornava cada vez mais inquietante. E se enfrentar as sombras significasse encarar os segredos mais obscuros, aqueles que talvez preferissem deixar enterrados? A resposta estava nas mãos da multidão, ao mesmo tempo, ocultada na escuridão que avançava. Eles teriam coragem suficiente para lutar, ou se tornariam prisioneiros de suas próprias histórias? A verdadeira batalha apenas começava. A luz da Ferrari pulsava intensamente, desafiando as sombras que se aglomeravam ao redor do jovem e da multidão. O jovem, agora mais determinado, sentiu uma onda de empoderamento coletivo crescendo entre eles. Era como se cada história compartilhada, cada lágrima derramada, estivesse formando uma barreira contra a escuridão que ameaçava engoli-los. Não somos apenas sombras, somos luz. Ele gritou, e sua voz reverberou como se ecoasse pelas paredes da mansão. As pessoas começaram a se levantar, os rostos manchados de terror se iluminando com a energia das palavras. Nossos medos nos definem, mas não nos aprisionam. Uma mulher à sua esquerda começou a contar sua história. Eu sempre temi ser rejeitada, mas hoje, aqui, percebo que somos todos vulneráveis. E isso, por si só, é uma força. Sua voz era firme, e outros começaram a juntar-se, cada um trazendo suas fraquezas para o centro da conversa, transformando-as em combustível para a luta. Ele viu a sombra hesitar. As garras medonhas pareciam querer se retrair, como se soubessem que a luz crescente da união seria sua ruína. O jovem percebeu que essa batalha era mais do que apenas lidar com medos. Era sobre aceitar cada parte de si, inclusive as deformidades escondidas no fundo da alma.
Ele nunca havia se sentido tão vivo. A música começou novamente. Suaves notas que pairavam no ar. Aquela melodia, agora um hino, unificava todos em um só sentimento. Cada voz contribuía para a criação de uma luz impossivelmente brilhante, uma luz que refletia esperança e renovação. Vamos juntos quebrar todas essas barreiras, exclamou o mecânico, que agora parecia mais um aliado do que um espectador temeroso. Com a mão levantada e um sorriso, influenciou outros a fazerem o mesmo. Mãos se entrelaçavam, corações se abriam. Essa conexão transformou a atmosfera, fazendo com que as sombras tremessem de medo. A enorme sombra à frente deles agora era um borrão de desespero. Ele se lembrou das histórias de sua avó, que costumava falar sobre a luz que, mesmo na escuridão, nunca se apaga completamente. A escuridão só existe onde não há luz. A luz está em nós. Ele gritou, e a multidão respondeu com um grito coletivo, um eco triunfante. Nesse clima de energia e luz, algo extraordinário aconteceu. O chão sob seus pés começou a brilhar como um espelho, refletindo a luz emitida por suas energias. Era como se a própria terra estivesse se unindo à batalha, fortalezas de cada sentimento exposto, vibrando em sinergia. As sombras avançavam, mas a alegria e a aceitação estavam moldando uma barreira ao seu redor. O jovem olhou ao redor, vendo a determinação nos olhos de cada pessoa ali. Aquela união era uma força imparável. As sombras, agora, estavam clareando, e ele pôde ver que nelas havia rostos familiares, imagem de pessoas que tinham contribuído para as inseguranças que o atormentavam. Sofrimentos de um passado que não precisavam mais definir o futuro. Sentindo a energia do momento, ele teve um insight claro. Estamos todos interligados. A cura está na aceitação, no amor que compartilhamos. E, com cada palavra, a luz se intensificou, expandindo-se como uma onda, invadindo a escuridão e fazendo as sombras se contorcerem. O jovem voltou o olhar ao milionário, que permanecia impassível, mas agora parecia em dúvida. Esse jogo não é só sobre você, mas sobre o que todos podemos criar juntos. O milionário hesitou, finalmente confrontando sua própria escuridão, a necessidade de controle, a avareza, a solidão. Uma onda de luz emanou da multidão, e as sombras começaram a se dissolver. Todos estavam envolvidos agora, formando um laço invisível que desafiava qualquer narrativa de individualismo ou resistência. Eles eram um só organismo, pulsando, respirando, enfrentando a escuridão. A luz, em explosão, iluminou toda a mansão, revelando não o horror, mas a beleza das imperfeições. Por um momento, tudo estremeceu, até que a escuridão já não estava mais presente. Em vez disso, uma calma reconfortante tomou conta do ambiente. O jovem sentiu algo novo, uma paz inesperada preenchendo seu ser. Com a neblina se dissipando, ele avistou o homem que antes estava preso na Ferrari. Agora livre, sorria, e com um aceno, reconheceu sua libertação. Uma troca que não era apenas personalista, mas coletiva. O milionário, agora confrontado com a realidade de sua própria fragilidade, pode também refletir sobre o que realmente desejava, conexão ou domínio. Às vezes, o maior tesouro que podemos encontrar é saber que não estamos sozinhos, concluiu o jovem, olhando para cada membro da multidão. Com o desafio superado, todos abraçaram-se, chorando e rindo, celebrando a renovação, não apenas da própria vida, mas da vida uns dos outros. Era um novo começo, uma oportunidade de fazer algo significativo juntos. Enquanto a apreciação pela vida florescia ao seu redor, o jovem fez um último pedido. Lembrem-se de que cada um de nós carrega uma luz, e que juntos podemos transformar a escuridão em algo belo. E, naquele instante, o que começou como um desafio se transformou em um testemunho do poder da união. O eco das vozes colaborativas, uma sinfonia de aceitação, preenchia o ar, e os rostos estavam radiantes de esperança, abertos para um futuro brilhante e coletivo. Agora, diante do destino que escolheram, ele sabia que as sombras não eram algo a temer, mas a entender, e que, juntos, eles tinham o poder de moldar um novo amanhã. Mas, antes de se despedirem da cena que se tornará um novo marco de suas vidas, uma mensagem ecoou pelo ar. Esta não é apenas uma história sobre superação,
mas um lembrete de que a luz sempre prevalecerá quando unida. Agora era a hora de partir, mas o futuro estava prometendo. E os desafios poderiam voltar, mas estavam prontos para enfrentá-los juntos. Não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar sua alma e desafiar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam essa história incrível. Não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. Sua opinião é importante pra gente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impressionante. Você precisa mostrar seu apoio a essa comunidade que cresce a cada dia. Venha fazer parte dessa jornada.